Há quanto tempo, né, Célia? Sim, tanto tempo. Já 3 Puedes dias que não poner nos la vimos. pantalla completa, ¿no? Que se vea la presentación completa. Eso. Perfecto. Agora sim. Super. Aproveito para contar a todos, me xiste com Célia aqui, é porque acabamos de terminar no início dessa semana nossas reuniões para a norma de Tapia no Brasil. A norma é boa? Excelente. Acreditamos que sim, né? Que trabalhamos nela para que seja. Né? Quase um ano que estamos discutindo, então. Qué bueno. Muito legal. E encerramos os debates agora em lunes e agora teremos um trâmite burocrático na instituição brasileira responsável pelas normas. Ahí viene Julio Vargas, que estuvo bien ansioso de querer entrar. Me llamó especialmente para que les diera el link. Así que los voy a dejar entrar y los saludan, que anda recontento. La jefecita es Rockstar, pues. No, imagínate. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. buenas tardes. ¿Cómo estás? Tranquilo. Bien. Julio Vargas, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Olá, Hola, Julio. Julio, ¿qué Olá, tal? professor. tardes. Buenas tardes. Nati, Nancy, por ahí también te veo. Hola Patricio, hola a todos. ¿Cómo estás? Hola. Olá. Hola Celia. Olá. Jefecita, por favor. Hola jefecita. Ah, y ahí sí. Ahí Sí. entiendes. Es solitario. Y todos son felices, menos él. Este es el legendario Águila Poderosa, nuestro protector y héroe, pero nadie lo ha visto en años. Águila Poderosa esta vez es. ¿Dónde va a volver Águila Poderosa? Tu papá ya me enseñaron que Águila Poderosa. Él no lo sabe. Es que él no tiene papás. Cuando era chido. Celia, ¿cómo estás? ¿Ya lista? Sí? Sí. Ok, en un minuto empezamos, Álvaro, si quieres. Perfecto, empezamos entonces en un minuto. Dale, así. Hay alguien que tiene su música apagamos favorita prendida. Todos Así los que micrófonos y nada más que se quede Álvaro y Celia, por favor. Ahí viene Águila Poderosa. Sí, porque se insiste. Mirta. No. Y Maricela, ¿se apagan sus micrófonos o los apago yo? En 30 segundos iniciamos. bueno, iniciamos. Muy bienvenido a todos. Hoy día nos va a tocar una charla de alguien que no necesita presentación, pero yo intentaré presentarla de todas formas. ¿Ya? Está con nosotros
una de nuestras artífices de la red Proterra, ya miembro hace mucho tiempo de la red, fundadora, fue coordinadora, ya. Bueno, Celia Neves es ingeniera ambiental, maestra en ingeniería ambiental urbana, investigadora retirada del CIPET, Centro de Pesquisas y Desenvolvimiento, de 1976 al 2007, dedicada al desarrollo de materiales no convencionales y sistemas constructivos para viviendas de interés social. Hizo parte del equipo que desarrolló el sistema de paneles de paredes monolíticas de suelo cemento y otros componentes para la edificación. Participó de proyectos de asistencia a las comunidades carentes para mejoramiento de viviendas, además de actividades para la transferencia del sistema constructivo desarrollado de suelo cemento. Como responsable para el Laboratorio de Ingeniería Civil del CIPET, desarrolló investigaciones con morteros para revestimientos de edificaciones convencionales. Participó como representante brasileña de la red temática Habiterra del CITED desde 1991 a 1999. Y enseguida coordinó el proyecto de investigación Proterra CITED, o sea, el origen de nuestra red, del 2001 al 2006, y la red Proterra del 2006 al 2008. Coordinó la red de Terra Brasil del 2007 al 2012, y es coeditora del libro de arquitectura de tierra en América Latina, que se editó en 2016 por nuestra red también en coordinación con Editorial Argumento. Y coordinadora de los comités científicos de los CIACOT desde 2013 al 2019, y los eventos de Terra Brasil desde 2006 al 2022. Ya dejo con ustedes a Celia Neves con su tema de el origen, pasado y presente de Proterra. Celia, por favor, la pantalla es tuya. Obrigada, Álvaro. É uma satisfação estar aqui para falar somente sobre a Proterra, que é uma paixão que todos nós temos, né? E é importante falar sobre a origem, passado e presente, para que todos nós tenhamos um conceito do que é que aconteceu para se chegar aos tempos atuais. Muitos de nós já participou de várias atividades anteriores, mas alguns são novos dentro da rede e não tem o conhecimento do que se passou. Vamos pensar na origem, a preocupação de qual seria a origem de Proterra, e eu vou passar muito tempo atrás. Essa origem se vai a 12 de outubro de 1492, quando chegou Cristóvão Colombo nas ilhas de São Salvador, com Santa Maria Pinta e Nina, que todos nós aprendemos na escola. Pois lá estava a origem de Proterra, porque quase 500 anos depois, né, então, com o motivo de celebrar essa chegada de Colombo às Américas, então se criou várias atividades, inclusive o CITED, com o objetivo de promover a cooperação em temas de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento harmônico de Iberoamérica. O CITED, ele foi criado em 1984 com 21 países ibero-americanos, e ele funcionava através de subprogramas. Cada subprograma tinha uma área. Coube a nós, né, o subprograma 14, que foi depois denominado Habited, que se tratava de vivendas de interesse social. Esse subprograma foi coordenado por Julian Salas, inicialmente, quando morava no Chile. Depois o Julian Salas voltou à Espanha, e aí Silvio Rios assumiu, porque Julian Salas voltou à Espanha para outras atividades, Silvio Rios assumiu até 2001, e a partir de 2001 assumiu Ed Martínez de El Salvador. Silvio Rios é do Paraguai. Bom, esses subprogramas, todos os subprogramas operavam através de redes temáticas e de projeto demonstrativo, duas modalidades que tratavam de diferentes temas da mesma área que estava, que devia venda de interesse social, tinha redes temáticas e projeto demonstrativo. Voltando à história do Habited, um pouco mais detalhado, então, aí nasce a rede Habiterra, era a rede 14A, nasceu a Habiterra, já aqui em 1991, então estamos falando de 30 anos atrás, né, quando nasce a rede Habiterra, e aqui eu acho que a gente pode ver
aqui, eu acho que quem quiser identificar, o Hugo está aqui estou eu, Graciela, aqui atrás está Silvio, e eu não vou contar quem é esse, não, que eu acho que vocês vão ter que passar até o final para descobrir quem é esse, né? Não vou contar. Bom, e a rede temática Habiterra, que foi criada em 91, aqui estamos nós na linha imaginária, no monumento da linha imaginária do Equador, e cada um se localizando do seu lado, do seu hemisfério. Ela tinha, a rede se caracterizava por ter um representante de cada país participante. Tinha caráter acadêmico. E dentro desse caráter acadêmico era o desenvolvimento de atividades de formação e de capacitação, intercâmbio e interação científica. A rede temática Habiterra teve como coordenadores Patrício Cevallos, de 91 a 92, Silvio Rios, do Paraguai, e, por fim, Alberto Calha, até 1998, 99, quando se encerra a rede, o CITED encerra a rede Habiterra. A equipe de Habiterra era de 14 países, então eram 14 pessoas que participavam, né, que era um por país, e aqui tem que notar que a Graciela Vinhoales, eu, Hugo, Silvio e Patrício permanecemos até hoje em Proterra. O objetivo da rede Habiterra eram 3, a recopilação e catalogação, a normalização e a difusão. Então, em relação à recopilação e catalogação, o produto final dessa atividade foi a arquitetura de terra, a publicação Arquitetura de Terra em Iberoamérica, que foi feito um levantamento, participaram 10 países e se identificou 50 técnicas construtivas com terra em uso ou investigação. Não se tinha nenhum levantamento nessa época. Essa atividade foi coordenada por Graciela Vinhoales e participou eu, o Mário Flores de El Salvador e Silvio Rios. A outra normalização, então se produziu realmente uma publicação sobre as recomendações para a elaboração de normas técnicas de Adobe, Tapial e BTC. Esse objetivo foi coordenado por Otasi, né, do Peru, e participou dessa atividade eu e Ribas, de Cuba, com Solo Cimento, a Otasi e Júlio Vargas com Adobe, e a Tapial também, né? Tinha outras pessoas também envolvidas, não vou falar do nome de todos. E a parte de difusão foi feita uma exposição que é o objetivo de exposição itinerante, e foi também gravada, também publicado um catálogo, que hoje essas 3 publicações estão disponíveis na página, na página da rede de Proterra, né? Bom, a Habiterra vai até 1998, 1999, quando finalizamos mesmo, né? E aí, então, começa uma nova era, que eu chamo de nova era, de 2001 a 2006, e é o passado da rede Proterra hoje. Então, como ainda estavam dentro do CITED, então, Proterra foi um projeto demonstrativo Proterra, e que durou de 2001 até 2005, finalizou em 2006, oficialmente foi quando publicamos demos o ponto final, digamos assim, né? Esse projeto foi coordenado por mim durante todo o tempo. O CITED não aceitava modificações de coordenador, nada disso, ou se modificasse, eles que aceitariam, eles que desenvolveriam, quer dizer, que indicariam um novo coordenador, né? Esse logo foi desenvolvido através de um concurso, e a artista Sueli Brasileiro, que era membro de Proterra, do projeto de investigação Proterra nessa época.
Bom, os objetivos iniciais da rede, do projeto de investigação ProTerra, era promover projetos demonstrativos, assessorar entidades dedicadas à construção de vivendas de interesse social, assessorar a elaboração de normas, igual estava em Habterra, e capacitação e transferência do conhecimento. O projeto demonstrativo ele é muito mais voltado à sociedade do que às redes que eram mais acadêmicas, né? Então, a atividade do ano 1 foi agregar especialistas ao projeto ProTerra, porque, na realidade, vou comentar que iniciamos com 7 pessoas somente, né? Organizar o conhecimento disponível e identificar ferramentas apropriadas para estimular o uso da terra em vivendas de interesse social. Então, durante o ano 1, a equipe que iniciou com 7 pessoas passou a 35, e o mais importante, 24 não tinham participado de nenhuma atividade de CITED, eram pessoas novas que estavam sendo incorporadas ao CITED. E também de 7 países passou a 14 países, né? O projeto demonstrativo, da forma que estava, que foi pensada na proposta do projeto de ProTerra, não se concretizou, porque havia uma negociação com Bolívia e com Cuba, e esse não foi adiante. E em termos de elaboração de normas, aí sim, a nossa promessa, quando iniciamos o projeto, era de completar as normas apresentando de técnicas mistas, o quinte, a fatina, a barrareque, o pau a pique, o taipa de mão. Quer dizer, isso foi um compromisso desde a Habterra que foi cumprido no primeiro ano. Então, aí sai essa publicação, que foi feita essa publicação, foi feita primeiro uma comissão editorial, que foi criada em maio de 2002, e aí trabalhamos eu, Rafael Melassi, Patrício Cevallos e Emilce Alonso, do Paraguai, na discussão dessa norma, cujo documento proposto foi produzido por Alan Reis e Silvia Matucci, que eram realmente especialistas, e foi um documento muito, muito bem feito. Praticamente só tivemos que avaliar esse documento. E também incorporamos artigos de especialistas de ProTerra que tinham experiência em técnicas mistas, porque não são muitas experiências, eram muitas experiências, digamos assim, mas pouca coisa escrita sobre o assunto. Então, a primeira reunião anual aconteceu em Salvador, já ao final do primeiro ano. Diferente do que acontecia com os projetos do CITED, que a primeira atividade era a reunião, nós preferimos deixar a reunião para o final do primeiro ano. Então, aí aconteceu em Salvador, no Brasil, em setembro de 2002, e participaram 20 pessoas provenientes de 11 países ibero-americanos. Como isso também já foi uma herança de Habterra, sempre que se reunia as pessoas, então se providenciava alguma atividade vamos dizer assim, para apresentar essas pessoas à sociedade e também para se discutir um pouco o assunto tecnicamente com todas as pessoas interessadas. Então, aí se criou um seminário para divulgação da arquitetura e construção com terra nos países ibero-americanos, que levou o nome de CIACOT. É interessante deixar claro que esse primeiro seminário foi feito exclusivamente na Escola Politécnica por engenheiros. Quer dizer, nós que organizamos a engenharia, que organizou a arquitetura, participou muito pouco, né? Mas os engenheiros foi uma luta, porque trabalhar com terra, nós estamos falando de 2002, trabalhar com terra com engenheiro não era muito fácil, né? Esse seminário, diferente dos que acontecem posteriormente, foi somente conferência dos especialistas ibero-americanos de ProTerra, que participaram lá, não foram todos, e a apresentação de posts preparados por esses especialistas. Então, aqui tem a assembleia, o seminário,
a exposição de pôster que foi feito durante o seminário, que eram pôsteres muito fáceis, quer dizer, foram preparados por membros do Proterra, do projeto de investigação Proterra, e era gravado e as pessoas poderiam, e os membros poderiam reproduzir no seu país e mostrar essa exposição onde bem entendesse. Patrício Cevallos, por exemplo, foi uma pessoa que, debaixo do braço, com seus carteles, passeou por Cuba, por Bolívia, por vários locais, né? E aqui um público muito interessante dentro da Escola Politécnica, e aqui está Márcio também, né? Naquela época que estava estudando, estava fazendo seu mestrado. E a reunião, é claro, foi um sucesso, que não esperávamos que fossem tanto, e aqui já dá para perceber, praticamente já dá para identificar mais algumas pessoas. Aqui já está Hugo, né? A Mariana, o Patrício, Delme, né? Normando, Raimundo, Rafael Melassi. Então já tem uma quantidade de pessoas que já estavam, que participaram desse primeiro CIACOT. Bom, durante o desenvolvimento do projeto de investigação Proterra, foram realizados 4 CIACOTs. Desses CIACOTs, Brasil, Espanha, Argentina e Portugal, desses CIACOTs ainda não se fazia, ainda não se tinha programado talheres, se bem que o último CIACOT houve um talheres, mas não organizado por Proterra, e sim pela a Associação Centro da Terra, que tinha um pacotezinho, digamos assim, de oficinas, e que então realizou lá no 4º CIACOT. Bom, fora isso, o projeto de investigação Proterra, também, que eu comentei sobre projetos demonstrativos, embora os 2 que estavam tentando fazer em Cuba e na Bolívia não deram certo, mas mesmo assim começamos a trabalhar com vários outros projetos demonstrativos, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela e Colômbia, né? Foram vários projetos, e esses tratavam justamente, os projetos demonstrativos eram basicamente oficinas ou talheres, né? Que a intenção era capacitar pessoas ou levar a terra como uma forma de treinamento, como uma forma de apresentação. E aí variava um pouco se eram para estudantes ou se era para empresários, dependendo de como era solicitado esses projetos de demonstrativo. E, de certa forma, há de se considerar que há um número razoável de pessoas que assistiram, então eram talheres, digamos assim, pontuais nos locais desejados, né? Fora isso, também há de se considerar que o projeto de investigação Proterra teve uma atuação muito forte durante esses 4 ou 5 anos, né? A exposição Proterra, que eu já comentei, que iniciou no CIACOT, que foi visitada por mais de 5.000 pessoas, quer dizer, todo mundo que fazia a apresentação da exposição, mais ou menos registrava o número de visitantes, né? E aí fomos somando isso durante todo o tempo, então mais de 5.000 pessoas visitavam ou tiveram acesso à exposição Proterra. Outra atividade muito interessante foi o CICOT, que foi realizado em El Salvador, pela Fundação, porque foi aí que teve o primeiro envolvimento de empresários, digamos assim, no uso da terra. Quer dizer, antes capacitava estudantes, capacitava a área acadêmica, mas aí, então, o CICOT foi realizado com a participação de empresários e organizado pela Fundação. Outra atividade também que a gente tem que considerar muito importante foi o Sismo Adobe 2005. Foi uma coisa por acaso, vamos fazer um Sismo Adobe, e numa reunião que tivemos em El Salvador, justamente durante o CICOT, que tivemos uma assembleia, foi proposto a Marcial Blondet uma atividade sobre Sismo Adobe, o nome não era esse, e quando Marcial chegou no Peru, já levou um parceiro, Julian Salas,
desculpa, Júlio Vargas automaticamente aprovou e já se animaram, já criaram o nome, e quando encontramos com o Marcial, 2 ou 3 meses depois, já estava praticamente tudo muito bem organizado, inclusive com patrocínios muito importantes e participações muito importantes. E em Tampico, em 2005, houve uma reunião muito importante organizada pela Universidade de Tampico, né, a universidade, e com coordenado por Ruben Hooks, né, que foi a discussão da normas, quer dizer, o que existia de normas sobre terra até o momento, né, nos países ibero-americanos. Essa também foi outra reunião muito interessante e que tem também produzido um livro que pode ser encontrado no site de Proterra. Bom, foram várias publicações. Qualquer oportunidade que tínhamos, fazíamos publicação. Aqui também havia uma revista da UBA, que tínhamos uma parceria com a revista da UBA. Alguns projetos de demonstrativos também produziam uma publicação, como foi esse do Uruguai, né? Então, foram várias publicações que fizemos, e inclusive depois já começamos a publicar em CD, porque era muito mais barato e muito fácil de transportar e de enviar. As publicações muito pesadas e problemas de correio entre países, né? Em 2005, fizemos um trabalho muito interessante, que foi a seleção de solos e método de controle de construção com terra, práticas de campo, porque havia muitas publicações sobre o assunto, mas nenhuma dedicada exclusivamente a esse tema, as práticas de campo. Então, aí nos reunimos, eu, Obed, daqui do Brasil, Rodolfo, da Argentina, Patrício e Márcio Hoffmann. Então, fizemos uma publicação, e essa publicação foi embelezada mais tarde, né, por Obed, que fez aí uma série de fotografias específicas para a publicação, e também deu-lhe uma cara muito, muito bonita. O conteúdo praticamente o mesmo, foi feita alguma revisão. E aí aproveitamos também, e já fizemos essa publicação em espanhol, e recebemos a tradução, foi feita por Eugênia Azevedo Salomão, uma mexicana, baiana, que vivia no México, e que se ofereceu para fazer essa tradução. Bom, outro trabalho também feito pelo projeto de investigação Proterra foi a terminologia. Quer dizer, teve uma comissão de terminologia em que coordenada por Mariana Corrêa e Jacob, o esposo de Mariana, e em 2007 essa terminologia já entrou no site da Rede Proterra, que também era organizada pela Escola Superior Galaésia. A Mariana é diretora da Escola Superior Galaésia. Em 2015, até atualmente, essa terminologia já está disponível também na página da Rede Proterra, que agora já não está mais com a Escola Superior Galaésia, mas com a Fundação. É um glossário internacional sobre terminologia de técnicas de terra, e que foi realizada com a participação de 30 membros de Proterra e representantes de 19 países. Um trabalho muito, muito interessante, coordenada pela Mariana, mas com a participação de todas as pessoas, né? 30 pessoas. Outra atividade do projeto de investigação Proterra foi o boletim. Tínhamos necessidade de registrar o que estava acontecendo dentro da rede para os próprios membros da rede. Então, o que acontecia na Argentina, ninguém que estava no México tinha conhecimento. Então, a ideia foi juntar e fazer uns boletins muito simples. Eu comecei a fazer os boletins. Então, durante todo o tempo que nós tivemos, era um boletim mais ou menos a cada 3 meses se liberava um boletim com muitas informações, e era interessante, né? Bom, o projeto de investigação Proterra, como eu disse, iniciou com 7 países e 7 participantes. Desses
dessas 7 pessoas, praticamente de universidade e centro de pesquisa, pode-se dizer que eram acadêmicos, né? E desses 7, 2 não eram do CITED e 5 eram do CITED. Ao final do primeiro ano, como eu disse, já tínhamos 35 participantes, e aqui começam a aparecer os primeiros técnicos, digamos assim. Aqui está a academia, o verde e o marrom, aqui está a academia, e aqui já estão os primeiros técnicos aparecendo, né? Pessoas de escritórios, pessoas que constroem, etc., e por aí vai, quer dizer, não estavam relacionados muito com a academia. E também aqui mostra quantas pessoas já tinham atividades dentro do CITED e quantos não tinham nem conhecimento do CITED. Bom, em 2003 já tínhamos 59 participantes, e aí verifique que eram pessoas novas que já entravam, que não eram pessoas que estavam dentro do CITED, né, pessoas novas, e já havia um equilíbrio muito grande entre o acadêmico, entre o científico e o técnico, né? Também continuamos aqui, quando foi em 2004, tivemos que fazer alguns ajustes, porque o CITED não lhe agradavam pessoas que não eram ibero-americanas, e como tínhamos pessoas interessadas em participar da França, da Itália, do Canadá, então criamos uma classe chamada de colaboradores, e também criamos outra classe chamada de observadores, que eram alunos que desejavam participar das atividades da rede. E também já criamos a instituição amiga. E aqui continua mais ou menos que essas pessoas todas eram novas, né, do CITED, e em 2005, quando finalizamos, já tínhamos 18 países participando e 100 participantes. Esses participantes eram 58 membros, 11 colaboradores, 13 observadores e 18 representantes de 15 instituições amigas. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque fica difícil, a gente com o tempo que tem de discutir sobre o assunto, mas depois que tiver interesse de conhecer esses detalhes, pode entrar em contato comigo, né? Durante esse tempo, houve 4 assembleias, né? E uma assembleia e 4 CIACOTES, e aqui há uma diferença: a assembleia aconteceu em El Salvador com o CICOTE, e o CIACOTE aconteceu na Argentina. 9 projetos demonstrativos, com a participação de 1.070 assistentes, 39 exposições por terra, com 5.190 pessoas, né? E 23 cursos e seminários, com a participação de quase 2.000 assistentes. E 27 publicações, que eram 7 livros, 15 CDs, 2 documentos digitais, que eu já mostrei, e 3 catálogos de membros, que fazíamos catálogo de membro. Então, chegamos em 2005, já com digamos, quase o fechamento, porque é oficial de Proterra, porque o projeto de investigação Proterra era de 4 anos, e conseguimos estender um pouco, 4 anos e meio, 5. Então, aqui foi em Monserrate, em Portugal, no dia 7 de outubro, que começamos o encerramento de Proterra, porque o CITED disse que não haveria prórroga nenhum desse projeto, né? E aqui estávamos nós, os membros lá muito entusiasmados. Aqui vocês percebem Ariel aqui já hoje tão cuidadosozinho. Aqui já está Obed, Lucia, a Delme, Zé Maria, Mariana, a Uber, Luiz Fernando, Graciela, quer dizer, todas as pessoas, praticamente são todas que estão aqui dentro de Proterra hoje, né? E nessa atividade, houve uma visita muito interessante ao castelo de Paderne, que estava em restauração nessa época, e aqui estava a caravana aqui dos Proterra, que nós estávamos todo mundo em cima de um caminhão, né, Mirta? Estava a Mirta aqui também, ó, a Maria Brown. Então, estavam todos aqui em cima desse automóvel, visitando obras no sul de Portugal. Bom, e aqui, então,
para encerrar, havia uma reunião, uma assembleia, e foi essa reunião que deu, digamos assim, o pontapé inicial, que é o projeto, que é a rede Proterra. Aqui estava Cláudia Cassino, Maciel, Ariel, Obed e outros aqui, estava Ruben Hux. Quer dizer, dessa reunião também participou Huber, Guiot, o professor Roberto Mattoni, e muitos outros também estavam. Nós estávamos, acho que Julian Salas também. Não, Julian Salas não estava. Estava não. Bom, e aqui então se decidiu, a preocupação era o seguinte: encerramos ou continuamos? Não temos recurso para continuar, não temos nenhum agente de promoção para promover, para patrocinar. Então, o que fazemos? Então, foi aí que iniciamos criar uma rede independente e que todos nós seríamos responsáveis pelas nossas participações, pela nossa parte financeira de participação e pelo também que seria uma rede voluntária. Então, aí nasce o Presente, que começa em 2006 com a rede ibero-americana de arquitetura e construção com terra. Aqui é importante, saímos do projeto de investigação Proterra, de 2001 a 2006, e iniciamos a Rede Ibero-Americana de Arquitetura e Construção com Terra. Verifique o seguinte, aqui tinha um Proterra com letrinhas minúsculas, e aqui nós temos um Proterra com 8 letras maiúsculas, né, bem forte. O logotipo, nós também fizemos somente uma mudança na forma de apresentação das letras, né? Continuou o mesmo logotipo. E aí, para criar essa rede, para iniciar a rede, então criamos um estatuto e regulamentos. O primeiro estatuto foi aceitado, publicado em 4 de setembro de 2006, que é a primeira versão, que foi justamente a data de início de aniversário de Proterra. Depois teve uma segunda versão, em 24 de setembro, do Estatuto, que aí entra o Conselho Científico e o Conselho Consultivo, que não existia no primeiro Estatuto. E agora, recentemente, foi feita a terceira revisão, a revisão do Estatuto, que é o Estatuto vigente, né? Bom, o projeto de investigação, a rede Proterra, desculpe, a rede Proterra, teve uma primeira, eu coordenei até 2008, de 2006 a 2008, depois, então, foi Luiz Fernando, seguido de Mariana, de Portugal, de Hugo e agora de Delme. Então, aí estamos praticamente circulando por todos os países ibero-americanos, com a coordenação dessas redes, e a rede continua avançando. Então, o que mudou, digamos assim, quer dizer, o que continuou? Em primeiro lugar, os CIACOTs continuaram. Os CIACOTs continuaram e já começou a aparecer já em Tampico, as primeiras associação do CIACOT, da parte de apresentação com os talheres, né? Esses 2 talheres aqui, tanto de Tucumã, na Argentina, como do nono CIACOT em Portugal, não foi organizado por Proterra, e sim pelos organizadores, né? Mas sempre dessa fase, do sexto CIACOT em diante, sempre houve os talheres associados. Aqui, essa marca aqui é para lembrar que o 12º CIACOT foi um CIACOT muito importante, porque foi associado à Terra 2012, que é um evento internacional muito conhecido, que vai acontecer agora nos Estados Unidos no próximo ano, e o Sismo Adobe, que foi aquele que fizemos em 2005, e que aqui o Sismo Adobe já retornou também com uma participação nesse evento. Bom, e aí os outros CIACOTs até o 19º, que foi feito no México, que é o último, verifica, já houve todos os talheres, né? E aqui eu deixei marcado porque
deixei uma marcação, porque daqui em diante começa a aparecer inovações no CIACOT também. Essas inovações de 2017, do 17º CIACOT, que vinha somente como comitê científico, com a apresentação de artigos. Então, entra também o comitê de exposição, com a apresentação de pôsteres e memórias de desenho, e de projeto e obras. Esse não acontecia antes, então foi criado especificamente no 17º CIACOT. E também iniciamos a fazer as memórias, já um modelo de memórias, que era o registro de todas as atividades. Em vez de somente publicar os artigos, publicavam não só os artigos, mas a apresentação, as programações, os programas dos talheres e sessões técnicas, as conferências magistrais, artigos e memória, desenho e obras e dos pôsteres. Então, as memórias se tornaram algo mais completo, digamos assim, que registra toda a atividade do CIACOT e não somente os artigos apresentados. E no 20º CIACOT, que vai acontecer próximo ano, além de artigo, pôster, memória de desenho e obra, também há uma proposta de apresentar vídeos. E isso aqui devo chamar atenção, ou devo ressaltar, que essa foi uma proposta de Zazanda, da Bolívia, que ela, Zazanda Salcedo, que é a coordenadora do comitê de exposição. Ela chegou um momento e disse, olha, acho que falta a gente incluir inovações nisso aqui, e hoje os vídeos são muito utilizados. E aí a própria Zazanda desenvolveu toda uma programação que foi em comum acordo com o Conselho Consultivo e está aí, então, proposto para se apresentar no 20º CIACOT. É uma inovação, né? Bom, como eu falei das publicações, a publicação de 2005 se tornou, em 2009, uma publicação mais estética, mais bonita, revisada, né? Em 2011, também publicamos os talheres Proterra, que eram os instrutivos para a organização. Também foi feito em conjunto com muitas pessoas, e era uma forma de que a gente já precisa instituir, digamos assim, os talheres, porque nem sempre o instrutor é o mesmo. Então, mas o instrutor deveria ter, pelo menos, uma pedagogia, digamos assim, uma pedagogia pró-terra, e não a pedagogia própria. E também publicamos técnicas de construção com terra, também um programa, um trabalho feito também em equipe, né, com vários membros de Proterra, tanto em português como em espanhol. Esse desenho aqui da capa foi um oferecimento de Andrés Nogues, do Uruguai, né? Esse daqui foi de Portugal, do 14º CIACOT, ou do 4º CIACOT. Bom, também em 2016, a rede ibero-americana Proterra publica um excelente livro em parceria com o Argumento. Foi um desafio que Felipe Jorge nos fez, e realmente os ex-coordenadores, inclusive o coordenador atual, aceitou o desafio. E aí fizemos uma publicação, Arquitetura de Terra Ibero-América, que é de conhecimento de todos. E também a rede Proterra também dá apoio e divulga outras publicações que não são suas, né, mas que são publicações voltadas à arquitetura e construção com terra, sejam publicações de origem acadêmicas, ou técnicas, ou científicas, mas também de capacitação. Bom, o boletim, que fazíamos lá o boletim, já no projeto de investigação Proterra, continuou. E é claro, com nova cara, né? Então, aí eu participei desse boletim até a 15ª edição. Depois, Luiz Fernando, religiosamente, a cada 3 meses, quando era coordenador, publicava um boletim. Depois, Mariana Correia também começou a publicar o boletim quando coordenadora, e aí Mariana
propôs que esse boletim fosse passado a alguém que pudesse fazer a editoração e não que a editoração junto com o coordenador. Então, aí, Mariana convidou Alejandro Ferreiro, que fez a edição de 35 a 45. Depois, Alejandro disse que já era hora de passar para alguém, passou a Natália Roqueira, né, de 40, que foi a número 46 a 52. Natália, então, nessa edição, disse que já não tinha mais condições de continuar, por questões pessoais, então aí foi questões particulares, aí Alejandro voltou algum tempo e finalmente assumiu o Fausto Cardoso e Gabriela Basalo da Universidade de Cuenca, do Equador. Então, os boletins são documentos preciosos, né, que falam sobre, que registram as atividades da rede, dos membros da rede e as atividades da rede, né. Bom, em relação aos projetos demonstrativos e talheres, eu coloco aqui, eu fiz questão de colocar essa imagem, que foi a celebração de La Terra, uma organização de Ariel, muito interessante, porque foi uma celebração da Terra, foi a itinerante, em Santa Fé, Paraná, depois fomos a Concórdia, a Salto, e aqui vocês aí vão perceber, vão tentar identificar quem é esse senhor argentino aqui com a mochila nas costas de sempre, né? Aqui está, e aqui o saudoso Roberto, que foi quando foi a última oportunidade que tivemos junto de Matone para estar com ele, e logo depois ele veio a falecer na própria Argentina, né? Logo depois desse aqui, Rosário, e aqui está, é claro, está Ramon aqui também. Bom, só para dizer, quer dizer, projetos demonstrativos e talheres, quer dizer, há uma associação muito grande de projetos demonstrativos e talheres, quer dizer, muda de nome, mas não muda o objetivo de capacitação, de demonstração, de sensibilização. E só para mostrar que eles continuam acontecendo, eu fiz um levantamento no boletim número 60, de abril a junho de 2019, e verifique a quantidade de projetos demonstrativos de talheres que acontecem registrados no boletim. Bom, com a inovação, com a pandemia, e principalmente com os avanços da tecnologia de informação, a gente tem que verificar, quer dizer, já começa a aparecer o Vernes e Charlotte, uma coisa muito bem pensada, e que está de parabéns a Ramon e a Delme com o Vernes de Charlotte, foi muito bem pensado, muito bem organizado, e persiste até o momento. E aí vem também as contribuições, né? A Pátia, que também começou a fazer webconferências pela Universidade Maior de Santo Andrés, da Bolívia, e também das redes, por exemplo, a rede associada à rede Terra Brasil, também iniciou sua webconferência chamada Terra em Debate, e que já estamos, há uma semana, já aconteceu a nona edição, quer dizer, estamos fazendo agora um por mês e discutindo realmente problemas, situações brasileiras, e todos primeiro com membros, com associados da rede Terra Brasil. Também tem envolver a Terra, La Terra, que Bomex produz, que aqui também aproveita os avanços da tecnologia de informação, e também oportunidades, por exemplo, como essa, que após a participação, a apresentação de Natália, se propôs a publicação de estudos de caso sobre conservação e arquitetura de construção com terra. E também, aí vem a possibilidade de ter feito a 20ª Assembleia Virtual em 30 de outubro de 2020. Tudo isso é um resultado da tecnologia de informação e as inovações, inovações um pouco forçadas pela pandemia, mas que felizmente conseguimos dar a volta por cima e fazer coisas muito interessantes, né? Só para finalizar aqui, nós estamos hoje com, foi feito no final do ano passado, nós estamos com 135 pessoas participando da lista de informação, e são 122 membros da rede Proterra.
E esses membros, quer dizer, em termos de formação, há de ver que a rede Proterra é uma rede basicamente de arquitetura, com um pouco de engenharia e com algumas contribuições que são muito boas, como, por exemplo, os arqueólogos, que são poucos, mas que trazem boa contribuição para o conhecimento da arquitetura e construção com terra, principalmente o conhecimento científico que eles têm apoiado muito, né? E também temos 14 instituições amigas. Tem também as redes associadas. Nós temos a rede Proterra, que é muito mais antiga do que a rede Proterra Argentina, que é mais antiga do que a rede, a nossa Proterra, digamos assim, foi criada em 95 como fruto de um trabalho feito um curso feito de Abiterra, que o pessoal se entusiasmou e criou a rede Proterra Argentina. A Proterra Argentina anda um pouco, é cíclico mais ou menos, mas tem realizado uns encontros muito interessantes, e principalmente com as uniões do BTCeiros, como chama Ariel, que eu acho interessantíssimo essas reuniões, né? A Rede Terra Brasil, que foi criada em 2008, logo após a Rede Proterra, né? Atualmente tem 62 associados e promove um evento Terra Brasil a cada 2 anos. E também o Terra em Debate, como eu já falei, um a cada mês. E atualmente a Rede Terra Brasil tem um site que está funcionando muito bem, e tem agora uma coisa chamada Instabium, que aí junta as informações do site, do Facebook, site e YouTube, tudo junto, e aí com esse endereço a pessoa tem acesso a todas as mídias sociais da Rede Terra Brasil. Tem Proterra Chile, que foi criado em 2013, justamente após o 13º CIACOT, que aconteceu em Valparaíso, não é, Álvaro? Então, a página web me disseram que está ainda em construção, mas que tem uma divulgação pelo Facebook. E a rede Mesoamérica, que foi criada em 2018, e atualmente tinha 20 membros, a última vez que eu conversei com o Vigílio, e funciona basicamente pelo grupo WhatsApp. Essas redes, deixa eu ver aqui. Essa rede, tem as redes nacionais, que são essas três, uma rede regional, e também havia uma proposta de rede temática que nunca se concretizou, mas está aí a ideia de que também se pode fazer uma rede temática, ou seja, uma rede de conservação e restauração, é uma possibilidade, que aí se desliga da rede Proterra e tem sua própria coordenação e seu próprio modo de agir, que não fica restrito ao que rege o estatuto, né? Bom, só para finalizar aqui, então, fazer uma cronologia de Proterra. Então, o CITED começou em 84 e continua até o momento, já com outra forma de atuação. Começamos a nos aproximar do CITED em 87, com o subprograma Habited, né? E aí entra a rede temática Abiterra durante 1991 até 99, 98, depois o projeto de investigação Proterra, que é o que eu falo que foi nosso passado, e aqui está a nossa origem, e o presente é justamente a rede, o que temos como origem é aqui como presente é aqui a rede de investigação Proterra. Bom, eu não posso falar sobre futuro, mas para finalizar, eu gostaria de somente fazer uma analogia com os passarinhos, que eu sempre gosto demais, né? Então, nós temos uma árvore genealógica, nós temos uma genealogia que sai do CITED, Habited, e mais recente, os antepassados mais recentes, Abiterra e Proterra, mas aqui a gente tem que estar muito ciente que quando voou Proterra desse ninho, voou por suas contas próprias e criou suas próprias asas e criou suas próprias associações com as redes associadas e com o grupo de pessoas que realmente estão envolvidas.
E aí, então, pessoal, é isso aí que eu tinha que falar, desses 30 anos de vida sobre a origem passada e presente de Proterra. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Ceres, por tu presentación. ¿Ya? Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas en estos viernes de Proterra, segundo año. Recordarles que la actividad esta se hizo desde el año pasado y este año estamos continuando con esta realidad más virtual que nos ha tocado vivir en estos siglos, en estos años 20, en estos locos años 20, podríamos decirlo, ¿cierto? Quiero abrir el fuego un poco para que mientras los participantes puedan pensar algunas preguntas, y quiero, Celia, preguntarte al respecto justo de lo que estabas diciendo que tú no puedes hablar, que yo creo que al contrario, ¿ya? Al contrario. Tu charla se llama, bueno, pasado, origen, pasado y presente, y efectivamente te quiero preguntar por el futuro. Efectivamente, tú has sido partícipe de todo este proyecto de Proterra, el cual ha ido evolucionando, y ha seducido a muchos profesionales como yo. ¿Ya? Yo participé, organizamos el CIACOT del 2013 acá en Valparaíso, y eso fue una gran semilla que nos permitió ir creciendo la construcción y arquitectura con tierra. ¿Ya? Yo particularmente, y lo vimos en la charla del mes pasado, de las charlas de Proterra, creo que la tierra todavía tiene mucho espacio para crecer, ¿cierto? Como material constructivo. Hoy día hablamos de la descarbonización de los materiales, ¿ya? Y ya es un concepto que ya está cada vez más cerca de nosotros, ¿cierto? Se han ido acelerando los procesos de degradación del planeta y evidentemente no podemos seguir con los materiales que estamos. ¿Ya? Sabemos que a nivel gubernamental, estatal o de gran construcción o de grandes constructoras, la tierra no es una alternativa hoy en día. ¿Ya? Evidentemente tenemos competidores que son muy fuertes, que son el acero y el hormigón básicamente, pero que sabemos nosotros, los optimistas de esta red, que van a empezar a desaparecer producto de esta gran cantidad de recursos que ocupan y evidentemente no están en concordancia con los nuevos tiempos. Entonces te quería preguntar al respecto de la mirada, al respecto de qué debemos o qué se puede hacer para poder masificar realmente la arquitectura y el trabajo de construcción con tierra. Realmente eu não tenho uma bola de cristal, mas eu comecei a atuar profissionalmente na década de 70, 1970, e naquela época falar no Brasil de terra era um pecado. Não se podia falar de terra, porque terra era um material que era dedicado à população desassistida, digamos assim. Se o Estado fosse assistir a alguma população, teria que ser os materiais convencionais, que na realidade, como você fala, são os concretos, as argamassas e etc. A madeira um pouco, a madeira. Mas aí isso começa a mudar em 1990, a partir da década de 1990, porque aí entra o valor da sustentabilidade na construção civil. Então, essa preocupação não é dos anos 20, essa preocupação começa praticamente em 1990, e iniciamos no século XXI com essa preocupação na cabeça. E hoje, que nós já estamos em 2020, né, 20 anos depois que começa, e já estão com isso aí praticamente incorporado. A terra, então, assim como os outros materiais alternativos ou locais ou naturais, já estão tendo um valor diferente do que tinha há 50 anos atrás, quando você não podia falar de terra. Agora, a terra tem seu espaço. Como você mesmo falou, Álvaro, a terra não é você carregar a bandeira da terra e querer construir um edifício de 30 pavimentos de terra, né? Mas tem seu espaço nas áreas rurais, tem seu espaço nas periferias da cidade, tem seu espaço nos conjuntos mais, digamos assim, horizontais, e também já tem muitas técnicas boas. Muitas técnicas, eu digo, atualizadas, pensadas, por exemplo, a taipa de pilão, aqui a taipa de pilão, hoje já tem empresas no Brasil que atuam com a taipa, como
como o Márcio mesmo mostrou na apresentação que ele fez, com compactador mecânico, com formas todas já bem pensadas, e com já todo um trabalho ergonométrico, digamos assim, né, de terra. Então, há muito espaço. Há o problema de normas, porque os bancos só financiam as coisas normalizadas, ou as coisas testadas e tudo. Então, é uma lacuna que temos. Então, se a gente não começar a trabalhar com norma, e a norma não é pensando na norma, a norma é justamente para financiamentos. Eu me lembro que o Hugo falava também das construções que ele fazia aí, negócio de financiamento no Chile, isso na década de 1990, que era muito difícil. No entanto, depois que houve quer dizer, esse manual de terra cruda que foi publicado no Chile, que inclusive é somente para restauração de edifícios danificados, tudo isso, mas já é os primeiros passos, e tem também a publicação da Quintia Liviana, que também já é um passo seguinte, já com todo o estudo feito, toda a parte científica já testada em laboratório. Então é preciso que o meio acadêmico tome uma posição mais eficiente em transformar esse produto num produto realmente que possa ser apresentado não só à sociedade, que para mudar coisa que isso já foi feito a partir do momento que se teve como é que diz, a mudança da concepção do uso de materiais naturais e tudo isso em função da sustentabilidade. Isso aí já está sendo feito, mas a questão da técnica, do conhecimento científico. E aonde, gente? Vamos organizar esse conhecimento científico. E isso, a rede Proterra, assim como as outras redes, é muito importante. Muchas gracias, Celia. A ver si fuera Álvaro. Estaba ahí Julio Vargas y Gloria. A lo mejor también de los gentes que han más experiencia, han estado en Proterra, a lo mejor también nos pudieran comentar algo. Don Julio, si nos puede comentar algo respecto de futuro, ya teniendo en cuenta de que, claro, evidentemente todos nuestros países generaron normas y hay manuales muy interesantes de hormigón armado y fierro, pero y la labor de Proterra básicamente ha sido hacer publicaciones y investigación al respecto de la tierra. Punto súper importante para poder ir desarrollando las normas técnicas e ir actualizando. Por supuesto no podemos hacer edificios de tierra, pero sí la tierra, un poco lo que decía Celia, puede, yo creo, estar en las ciudades, no solamente en la periferia y en la ruralidad. Yo creo que hoy día en la ciudad es un punto importante porque hay una concentración de muchas personas que está tomando mucho más interés en eso. Entonces no sé, Julio, si nos puedes referir al respecto también del futuro de la tierra. Muchas gracias. Se me ocurre empezar explicando un poco el recorrido de la propagación de la manera de construir con tierra en mi país. En realidad, la construcción con tierra, antes de que quedáramos en la universidad, este programa de construcción con tierra ha sido siempre construido solamente bajo el sistema de autoconstrucción en las numerosas viviendas de construcción con tierra. Pero es importante recordar que, por ejemplo, la historia de los materiales industriales empieza en 1920, 1930, va entrando el concreto, va entrando el ladrillo quemado con fuerza. Antes que eso, en nuestro centro histórico, el centro de la ciudad, donde se manejaba el país, era construcción con tierra, no había otra alternativa. Hicimos algo especial porque mezclábamos
en cada construcción importante en el centro histórico, un primer piso de tierra y un segundo piso de quincha. Todavía no tenemos una norma de quincha, pero sí tenemos una norma de construcción con tierra. Y a poco tiempo de hoy hemos descubierto que una ordenanza que llegó de España después de dos terremotos de 1687 que desapareció el Callao, es el puerto principal a 12 kilómetros de Lima, y el terremoto de 1746, que fue igual o peor, crearon maremotos y desapareció nuevamente el Callao, y Lima fue muy, muy castigada. Entonces, es a partir de eso y que después de 1900 empiezan a aparecer otros materiales. De manera que la tradición con tierra en el Perú está en sus raíces. Hoy día lo que notamos es que lo más difícil de implementar y destacar es la construcción con tierra moderna. No es posible, hay muchos arquitectos deseando construir con tierra, haciendo ejemplares bastante singulares, pero no son representativos todavía de una introducción de la construcción moderna de tierra en las ciudades más importantes del Perú. No, todavía no. Sin embargo, es un deseo creciente de las universidades, de las facultades de arquitectura de todo el Perú. Todos hablan de construcción moderna, no han logrado todavía un crecimiento notorio, importante, pero se ve que es una meta naciente y que llegará. Y se cruza con esta breve historia el desastre que está ocurriendo en el mundo con esta famosa pandemia. Y nosotros hemos visto que ha habido, por ejemplo, un éxodo de las ciudades importantes al campo. De Lima han salido 2 millones de personas de 32 millones que tiene todo el país. Y estas personas han regresado prácticamente aquí, a el campo donde anteriormente vivían, y ahora buscan un refugio en la tierra en condiciones naturales y sanas, y regresan a construir con tierra, a reforzar sus casas. Y también hay una influencia positiva y moderna de crear grupos de casas, y no casas aisladas, en el área rural. De manera que sí creo que la tendencia va a ser, y cada vez más rápida, de un uso mayor de la tierra como material de construcción. No solo de viviendas, los colegios rurales son del mismo material, las postas médicas son igual del mismo material. O sea, hay un retorno natural que se presenta por estas condiciones que acabamos de mencionar. Y eso es una especie de, no oportunidad, sino de servicio que podemos aportar los que estamos trabajando en Proterra, y para divulgar las novedades y los resultados de las investigaciones. Hemos aprendido a través de la norma peruana que apareció la primera en 1977. No teníamos normas de ningún material, y apareció junto con ellos
la tierra. Y entonces eso ha ido ayudando, y hoy día tenemos un mayor número de investigaciones de construcciones con tierra, adelantos, compilaciones, sistemas mixtos de tierra, y también hemos trabajado en investigaciones sobre aislamiento sísmico. El aislamiento sísmico en los materiales industriales es muy costoso, del orden del 20, 15, 30% del costo del edificio mismo, un sistema sísmico. En cambio, para la construcción con tierra hemos encontrado soluciones de aislamiento sísmico verdaderamente económicas y formada con materiales locales. De manera que eso para nosotros que estamos en la parte occidental de América, donde se está formando y sigue formándose y produciendo terremotos la cordillera de los Andes, y en general las cordilleras que van desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, con algunos vacíos como Panamá, como el norte de California o Canadá. Pero esta cordillera es un motivo importantísimo de creación de terremotos y nos obliga a tener una ingeniería diferente al resto de América que da hacia el Atlántico. Pero en todo caso, también integrada en la norma, actualmente estamos haciendo una nueva revisión de la norma. La norma última es de 2017, y ahora estamos haciendo otra más, lo que demuestra la importancia que nosotros estamos viendo de no sé si renacimiento, pero sí un uso cada vez mayor de la construcción con tierra. Eso creo que puede ser interesante para pensar con las características de cada uno de nuestros países, cómo poder servir para que la gente use este material tan bondadoso y de tantas virtudes. Quiero también hacer un súper homenaje fundamental para Celia. Nuestra jefecita ha donado su tiempo y su vida a esta enseñanza y propagación de la construcción con tierra, y todos tenemos que recordarlo y agradecerle profundamente. Muchas gracias, Julio. Sí, todos reconocemos Celia, en la persona de Celia, alguien muy, muy profesional, muy persistente y que de alguna forma nos ha formado en esta red. Y también tú, Julio. Por supuesto que también el reconocimiento para ti va también, porque también eres un referente de la tierra en nuestra red. Dejo abierto el micrófono para alguien que quiera hacer alguna pregunta, a viva voz o por intermedio del chat. Recordando que estamos en los viernes de Proterra, ya segunda sesión de estos años. Después Proterra se va a Centroamérica, vamos a viajar por allá y los colegas de Centroamérica nos van a también mostrar su arquitectura, sus visiones al respecto de este material. Yo quisiera tomar la palabra. Adelante, Dulce María. Sí. Básicamente, darle las gracias a Celia. En lo personal, se las quiero dar porque yo debo a la generosidad de Celia el haberme podido integrar a una plataforma que para mí ha sido la apertura de la arquitectura de tierra en una dimensión que no me la imaginaba cuando yo empecé a trabajar en Nicaragua en las construcciones con adobe. Allá por el 2004 le escribí un correo a Celia y ella prácticamente me abrió las puertas de Proterra, que era joven en aquel momento, Proterra, y la verdad es que para mí ha sido una de las
oportunidades y decisiones que mejor más maravillosas que yo he tomado, y le doy las gracias a Celia. Gracias, Dulce María, por tu comentario. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, con estos últimos comentarios... Álvaro, ¿sí? Yo creo que hay que insistir en felicitar a Celia porque ha sido la que se ha puesto al hombro Proterra y le ha sacado adelante. Los correos a la madrugada, 2, 3 de la madrugada, o sea, ella nunca tuvo horario y nos obligó a que muchas veces no tengamos horario. Pero así se llevan adelante estas cosas, ¿no? Y creo que hay que reconocer es mérito de Celia. Nada más. Gracias. Álvaro. Bueno, Sí, yo también me uno a las felicitaciones de todos. Sabemos cómo le dice Pato, la jefecita. Ha sido un acompañamiento a todos, ha sido una gran maestra para todos nosotros, la disciplina, la tenacidad constante para poder realizar y llegar a la red a esta época. A mí me gustaría preguntarle a Celia, aparte de ver la transición que está teniendo la red, me gustaría ver cuál fue la principal estrategia que utilizó para que la red siguiera en un momento de no tenía un solo recurso económico, porque la red ya estaba fuerte. Yo supe de varias del CITES que desaparecieron y Proterra fue la única que sobrevivió. Entonces, estratégicamente, aparte de la reunión que tuvo, sino qué hizo para que la red no desapareciera en ese momento cuando no tenía un solo recurso econômico. El humano aí estava, seguro. Bom, tirando a possibilidade do milagre, vamos deixar aqui que pode ter acontecido um milagre, mas eu acredito que tudo que evoluiu a Proterra, que esses 15 anos praticamente, desde que iniciamos Proterra, não foi um trabalho meu ou de uma pessoa ou de outra, é o trabalho de uma equipe, que aqui deixa de lado todos os seus sonhos pessoais e que se foca na melhoria, na utilização da arquitetura e construção com terra, na sua cidade, na sua região e na situação ibero-americana. Quer dizer, e aqui é um trabalho geral, quer dizer, não tem aqui uma pessoa melhor que outra, existem pessoas com mais habilidades em determinados assuntos do que outros. Então, eu aceito as congratulações, as coisas, porque eu acho que eu estive sempre à frente, mas uma coisa eu sempre digo, eu nunca estive sem costas. Todas as pessoas me deram muita contribuição. Eu me recordo quando estavam fazendo a revisão do estatuto, do primeiro estatuto para o segundo, aí Luiz Fernando disse assim, vamos criar um conselho consultivo, porque eu sinto falta de um conselho consultivo. Eu disse, olha, Luiz, eu não sinto falta, porque todo mundo é meu conselho consultivo, porque quando eu quero fazer qualquer atividade, eu consulto 3, 4 pessoas diferentes. Mas depois criamos o conselho consultivo, que eu acho que é um apoio ao coordenador muito interessante. Então, mas isso sempre dividimos com todos nossas responsabilidades, nossas decisões. Não há uma decisão sozinha. Eu sempre digo que coordenador não é comandante, ele é coordenador. Embora a Patrícia me chame de jefecita, nós estamos coordenando, juntando as habilidades de cada um com foco na arquitetura e construção com terra. Eu acho que isso é importante. Deixamos aqui de lado nossos orgulhos,
digamos assim, nossas particularidades e vamos nos unindo cada vez mais em torno disso. E isso é importante. Nós estamos hoje, conseguimos, quer dizer, participar de uma reunião, e isso é interessante verificar, que quando o investigador, o técnico, ele está sozinho, ele se sente isolado do mundo. Mas quando ele está numa rede, como é Proterra, uma rede aberta, ele começa a perceber que existem parceiros que pode dividir e que pode apoiar as atividades dele. E em Proterra tem isso. Várias vezes estava Júlio Vargas conversando com alunos para discutir determinados trabalhos. Então, era uma consultoria gratuita dentro da rede, né, que acontecia e que isso valorizava demais o estudante. E, por outro lado, os estudantes traziam suas inquietudes para um sênior. E daí o sênior, então, ele começa a se preocupar com inquietudes daqueles jovens de 19, 20, 22 anos, que já tem uma visão de uma inquietude que a gente já vai se acomodando e não vai tendo do mesmo jeito. Bom, então eu acho que, fora o milagre, a questão é uma equipe forte que tem na Proterra e que Proterra não vai acabar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, recordar que estamos en la segunda sesión de Viernes de Proterra. Todos los viernes, la primera semana de cada mes, vamos a estar al aire con algún invitado. Ya le agradecemos infinitamente a Celia su ponencia y, por supuesto, su trayectoria en Proterra, la cual nos ha llevado a muchos de nosotros a enamorarnos de este material, en conjunto con todas esas fotos reveladoras que puso. Ahí habían algunos Patricio Ceballos jóvenes, ¿cierto? Rodolfo Rotondaro jóvenes, ¿cierto? Y un poco nos refleja a nosotros, los que estamos ya, bueno, no tan jóvenes, ¿cierto? Pero que en un futuro esperamos estar también viendo las fotografías de hace estos años que estamos tratando de desarrollar la arquitectura y construcción con tierra. Si es que hay algún otro comentario, dejo abierto. Si es que no, nos despedimos, ¿cierto? Para poder después reencontrarnos el próximo mes, primer viernes de cada mes, estaremos nuevamente en los viernes de Proterra. ¿Ya? Muchas gracias. Eu agradeço a oportunidade, que fiquei muito contente, porque eu comecei, inclusive, a preparar toda essa coisa o ano passado, mas estava com muito problema, de muita atividade, não pude concluir, e finalmente teve a oportunidade. É uma forma que tem de registrar todos os 30 anos, digamos assim, que chega a Proterra hoje, aos 15 anos. Um abraço a todos, muito obrigada, gente. Obrigado, Célia. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes 2 de julio con la red Mesoamérica Proterra. Allá nuestro amigo el ingeniero Virgilio será el anfitrión. Buenas tardes. Buenas tardes, abrazos para todos. Pasen bien todos, un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Abrazo.